eu vou fazer uma demonstração de como usar essa ferramenta que chama Acquio, que é uma ferramenta online aí, e tem um trial à disposição, para fazer uma classificação usando uma rede neural de um problema de predição de churn. Então, acabei de fazer o login aqui com a minha conta, eu já me cadastrei nesse site. O dataset que a gente vai usar está disponível nessa URL de uma competição do Kaggle. É um dataset que se refere à predição de churn no mercado de telecom, de dados reais aqui, de um provedor de telecom. Aqui a gente tem alguns atributos relacionados ao plano do cliente e alguns outros atributos relacionados ao consumo, e um último atributo aqui que tem a quantidade de ligações que o cliente fez para o serviço de atendimento ao cliente. E uma última variável que é o churn, a variável, o atributo classe, que tem duas opções, sim ou não, se o cliente deixou ou não de ser cliente da determinada empresa no período analisado. E aqui estão os arquivos, eu já baixei esses dois arquivos aqui para o meu computador e eu vou usar esse train.csv. Então a primeira coisa que eu preciso fazer aqui no Acquio é criar um fluxo, e esse fluxo vai deixar eu fazer um upload de um dataset e criar um modelo de predição. Então vou clicar aqui. A maneira mais fácil, tenho várias possibilidades de fonte de dados, mas a maneira mais fácil é fazer um upload de uma tabela. Então vou fazer o upload de uma tabela. Esse arquivo train.csv, ele está começando a carregar ele para mim. Aqui a gente consegue ver todos os atributos dessa minha tabela. Ocorre que para um problema de classificação tão simples, com uma variável binária, essa quantidade de atributos que estão aí pode ser demais. E tem um risco aí da gente entrar numa situação de overfitting, com muitos atributos. Qual que é a solução para esse tipo de problema? É simplesmente a gente selecionar os atributos mais relevantes, mais importantes para a classificação do problema. E aí tem essa ferramenta aqui do Explorer que ela pode nos ajudar a resolver esse problema. Esse Chat Explorer ele tem por trás um modelo de linguagem equivalente ao ChatGPT, ou então o próprio ChatGPT, e eu posso escrever algum pedido aqui e ele analisa para mim. O que eu vou pedir para ele aqui avalie a importância dos atributos desse conjunto de dados para a predição da variável churn. Me mostre uma lista com as 6 variáveis mais importantes. E uma última coisa, eu vou pedir para ele não utilize o método da correlação. O método da correlação tem um desempenho menor do que outros métodos para avaliar o potencial preditivo das variáveis. Então ele vai aplicar algum outro método aí, vamos ver o que ele vai fazer. Com a ajuda lá do modelo de linguagem, né, ele está produzindo e já executando algumas linhas de código. Então aqui são essas 6 variáveis, né? Eu vou copiar elas e colar num arquivo texto e já vou usar elas na sequência. Então vamos para frente agora, criar um modelo de predição. Então eu colei nesse arquivo texto aqui todas essas variáveis e agora vamos criar um modelo de predição. Primeira coisa que tem que fazer nessa telinha é selecionar qual é a variável que eu vou querer prever, que nesse caso é esse churn. E aqui, se for o caso, né, se eu tiver algum atributo que eu queira ignorar, seria nessa aba aqui ignore. Tem sim alguns atributos que eu quero ignorar. Quais? Todos que não estão nessa lista aqui. Então, state, account length, esse aqui não estão na lista. International plane não está na lista. Voice mail plane não está na lista. Esse está na lista, então deixa ele aí. Deixa eu tirar ele da lista já. Esse não está na lista. Total day minutes não está na lista. Total day call não está na lista. Total day charge está na lista. Esse está na lista, não está na lista.
Total Day Charge já foi. Agora Total International Charge e Total International Call. Então todos os outros. Total International Call, Total International Charge e por último esse aqui. Então são todos esses 6 atributos, 3, 2 e 1, são os que eu vou querer. Então um resumo aqui, eu deixei na lista esses que o Chat Explorer me sugeriu, minha variável churn, eu vou criar um modelo. Agora ele está treinando aqui uma rede neural, está avaliando o meu modelo. Mais 20 segundos. Está avaliando o modelo. Gerando alguns insights, algumas análises. Pronto. Eu tenho uma acurácia aqui de 92%. Uma acurácia razoável. Vamos avaliar aqui a taxa de true positivos, enfim. Vamos olhar aqui para essa tabela que tem alguns detalhes do desempenho, né? Eu tenho o Precision e o Recall. A gente lembrar o que são essas duas métricas. Eu tenho aqui Precision, né? É a quantidade de true positivo dividido pela quantidade de true positivo mais falso positivo. Lembrando que o true positivo é quando os dois concordam, né? O gabarito e a predição concordam. True negativo, quando os dois concordam que é negativo. E falso positivo e falso negativo, respectivamente, ali quando eles discordam. Um diz que é positivo e o outro diz que é negativo, né? Aqui o seu dataset, o seu gabarito, né? E aqui o seu modelo de predição. E aqui o recall. Eu tenho a quantidade de true positivo dividido por true positivo mais falso negativo. Falso negativo, gente, significa que o meu modelo de predição aqui disse que é negativo, ou seja, que o cliente, no caso do churn, né, que o cliente não vai sair da empresa, só que, na verdade, ele saiu da empresa. Então, no problema de classificação de churn, a quantidade de falsos negativos é bem relevante, tá? Então, se a gente for olhar aqui para o recall, quanto maior o recall, um problema de predição de churn, melhor, né? Aqui está em 0,63, não está tão bom, né? Então é isso, fazendo uma avaliação aqui do desempenho do meu modelo.